Olá, eu sou o Thiago, boas-vindas ao canal Onde Estivermos. E hoje eu estou aqui na universidade para responder algumas perguntas que nos fizeram no Instagram. Algumas são: se eu abandonei o meu curso, o porquê eu abandonei ou porquê eu mudei e qual novo curso eu estou fazendo. Eu vou citar alguns pontos polêmicos e eu vou querer saber a sua opinião depois. Primeiro, por que eu escolhi o mestrado que eu estava estudando? Ainda do Brasil, quando eu estava escolhendo os mestrados, eu fiz uma tabela. Nessa tabela constavam vários itens e eu dei pontuação para cada um desses itens. Entre esses itens estavam a quantidade de disciplinas que me interessavam naquele mestrado, o preço, né, o preço da propina do mestrado, e o custo de vida na cidade em que aquele mestrado era ofertado. A partir disso, eu pude escolher qual mestrado me inscrever. E eu me inscrevi no mestrado e passei em primeiro lugar. E aí começa o momento de assistir às aulas. As aulas aconteceram num contexto à distância e também num fuso horário diferente, o que deu um peso na minha percepção. E, sinceramente, eu achei o nível de ensino muito abaixo, muito aquém do que eu esperava de um mestrado. Eu gosto de uma coisa desafiante e, para mim, não foi desafiante. Não tinha nada de novo. E, para mim, pareceu muito como trabalho de escola, coisa de ensino secundário. Ter que reunir grupo, fazer um PowerPoint e apresentar. Não tinha leitura, não tinha que fazer artigo, não tinha nada realmente desafiante para mim. Então, para outras pessoas era o máximo, fazia sentido, mas para mim não fez muito sentido. Sem contar que eu achei tudo muito decoreba. Eu tinha que decorar coisas para chegar no final do semestre e fazer uma prova com perguntas o que é aquilo, o que é isso, e descrever, como se fosse um ensino médio mesmo. Sem contar que eu tive problemas com trabalhos em grupo, com pessoas que pareciam que não levavam nada a sério, talvez pessoas que estavam em outro momento, né, das suas vidas, e também tive problemas com professores e professoras em atos de xenofobia mesmo. Teve um momento que eu tive que interromper uma professora durante uma aula porque ela disse que o trabalho de outro colega estava errado porque estava escrito em brasileiro. Eu interrompi a professora e disse que nós todos falamos o mesmo idioma, é português e estava correto. E para ela mudou de assunto e falou: não, é só uma maneira de dizer o sotaque brasileiro. Mas não, nós falamos português. Português brasileiro, mas é português. E no final do semestre temos que fazer a avaliação dos professores e eu escrevi para cada professor as piadinhas ou as coisas que eles falaram que foram xenofóbicas, que foram desrespeitosas. Tudo isso ajudou para que eu começasse a pensar se eu queria mesmo continuar nesse mestrado. E eu sei que tem pessoas que conseguem aproveitar bem as disciplinas, conseguem aplicar em suas vidas, mas eu achei tudo muito restrito a um contexto português. Eu só conseguiria aplicar tudo se fosse num contexto de uma vila, de uma aldeia. Eu achava que ia ser uma coisa mais ampla, mais global, que eu pudesse aplicar em qualquer lugar do mundo, mas não foi isso que eu tive no curso. E eu sei que tem colegas que estudam esse mestrado, eu tenho certeza que essas pessoas vão ir muito bem e vão ter sucesso em suas vidas, em suas carreiras, através desse mestrado. E não é o meu caso. E por isso eu vou dizer qual é o novo curso, o novo mestrado que eu apliquei e passei. Durante as férias de verão eu tive tempo para refletir bastante sobre o que eu queria fazer mesmo com o mestrado, onde que eu queria chegar com aquele mestrado ou com algum mestrado. E eu pensei nos meus projetos futuros, pensei nas coisas que eu pesquiso sem ninguém me pedir, as coisas que eu pesquiso por conta. Comecei a refletir nas perguntas nas coisas que me deixam curioso em relação à história, em relação à linguística, à história da língua, a própria língua portuguesa em toda a sua variedade.
eu entendi que eu gosto da produção acadêmica. Então, escrever artigo, fazer palestras, essas coisas me agradam muito. Eu gosto de ensinar também. E isso tudo pesou para que eu escolhesse esse novo mestrado. E agora, a última pergunta: quais são os cursos que eu estava e que eu estou matriculado agora? O primeiro é um mestrado da área de Sociologia que se chama Empreendedorismo e Inovação Social. E o segundo é um mestrado da área de Letras, que se chama Estudos Lusófonos. Esse é o meu relato dessa minha experiência pessoal. Eu conheço pessoas que mudaram de um outro mestrado para empreendedorismo e conheço gente também que saiu de estudos lusófonos para fazer outro mestrado porque não se adaptou. Então, vai de cada um pensar o que quer para si e se jogar. E não ter medo, né, dessa mudança toda. Eu me sinto muito mais feliz agora. Consigo imaginar a aplicação desse meu mestrado nos meus projetos futuros, que inclusive já comecei a fazer várias coisas relacionadas a esses projetos e em breve vocês vão saber mais. Então, se você tem qualquer outra dúvida sobre fazer mestrado em Portugal ou sobre esses mestrados, pode escrever aqui embaixo ou manda uma DM no Instagram que a gente vai ter o prazer de responder. Não se esquece de compartilhar, comentar, curtir, ativar o sininho e onde estivermos, vem com a gente!